Bom dia, meu nome é Marco Lauria, eu sou um dos conselheiros aí do Instituto Brasil Digital e hoje nós vamos falar do novo paradigma do RH, um papel aí de orquestração e de letramento da força de trabalho híbrida. Esse é um trabalho em conjunto da ABRH, da AB Software e do Instituto Brasil Digital. Para começar a falar sobre trabalho, é importante a gente olhar a evolução de IA de ferramenta para um colega digital. E é um trabalho que foi primeiramente apontado pela Microsoft no Work Trend Index da Microsoft, que saiu no ano passado, falando que a IA não é mais uma ferramenta apenas, um assistente, e ela passa a funcionar, quando a gente fala de uma IA agêntica e de agentes, como se fosse um colega digital. Inicialmente, aí numa fase 2, vão existir equipes mistas de empregados humanos e empregados digitais, e eventualmente a gente vai ter times inteiros de empregados digitais realizando diversas funções. A mais comum delas é como codificador, a área de software tem muitos desses empregados digitais, mas não somente em software. A gente vê o uso em compras, compradores digitais, no jurídico, negociadores. Então, esses agentes eles vão expandir por uma série de áreas e isso traz impactos importantes para a força de trabalho. Vai existir um redesenho desses processos e desses distribuição de trabalho humana digital e também impactos para o RH com redefinições de cargo, redefinições de funções, novos work charts e, obviamente, a gestão desses talentos híbridos, tá? É, esse, essa nova dinâmica, né? Inicialmente imaginava que sobraria tempo ocioso desses empregados com esse ganho de produtividade com IA, mas o que as primeiras análises mostram não é isso. Esses trabalhos eles ficaram trabalhos de qualidade melhor, eles são trabalhos mais completos, eles têm uma profundidade melhor decorrente dessa nova dinâmica humano mais IA, mas eles também estão representando uma carga que é o que estão chamando aí essa fadiga por conta da curva do imposto de verificação. Não importa se IA está produzindo software ou se você está usando IA para criar textos ou apresentações, o humano ainda precisa revisar o código, revisar a apresentação, interagir com o IA. E, na verdade, a gente está falando de dois cérebros que funcionam de forma muito diferente. Existe uma assimetria grande. IA produz conteúdo com uma velocidade muito grande, mas os humanos ainda são relativamente lentos para revisar. Essa divisão de trabalho nova implica alguns desafios, ela exaure um pouco essa capacidade humana nessa revisão, e o fato é que 77% dos funcionários hoje relatam uma carga de trabalho maior e não uma carga de trabalho menor depois do uso das ferramentas de IA. Tá? Com isso, a gente precisa tratar IA não como uma ferramenta de TI, não como um software, porque esses agentes eles não são somente isso, mas a gente precisa tratar IA como uma força de trabalho cognitiva, onde esses agentes exigem uma integração cultural e o RH deve aliar-se não só à TI, mas a todos os departamentos que estão contratando esses agentes digitais para poder orquestrar essa integração humano-agente para liderar essa requalificação corporativa. É importantíssimo não adotar uma abordagem focada na tecnologia, mas uma abordagem centrada no humano. Esses softwares, esses empregados digitais não são apenas um software de automação que vai ser adotado por essas funções numa busca apenas por produtividade, mas eles têm que ser vistos como uma força de trabalho agêntica que precisa ser orquestrada pelo RH. Essa nova parceria humano-IA vai exigir um redesenho do trabalho. Humanos vão fazer atividades, mais de atividades de revisão, atividades de conclusão, enquanto a IA vai realizar uma parte do trabalho que era mais braçal, o trabalho de compilação,
muito de compilação de textos e esse tipo de coisa, mas ainda existe um trabalho feito pelos humanos que é bastante desgastante. E para proteção, para preservação da criatividade e tudo mais, é preciso se redesenhar esse trabalho, pensando aí no sequenciamento dessas atividades, criando pausas, protegendo o espaço para o pensamento crítico, de forma que a gente consiga ter uma melhora na qualidade do trabalho, uma melhora na profundidade daquilo que se produz, sem levar a um burnout digital, garantindo aqui uma produtividade sustentável. Eventualmente, esses empregados digitais eles vão ter um ciclo dentro da empresa que é muito parecido com o ciclo dos empregados humanos. Existe uma primeira etapa de recrutamento e onboarding, onde esses agentes eles vão ser treinados nos processos da empresa, vai ser dado acesso aos sistemas que eles precisam para poder realizar essas funções. Depois eles vão passar por um período de supervisão humana, onde vai ter um empregado humano no loop, monitorando o que está fazendo, aprendendo com essa nova relação aí, humano mais IA, realizando todo o supervisionamento e, eventualmente, em algum momento, esses empregados digitais vão ser desligados e aí, da mesma forma que no desligamento de um empregado humano, você precisa garantir que tenha sido documentado tudo aquilo que esses empregados digitais produziram, que os acessos aos sistemas e os privilégios que eles tinham, eles sejam terminados com o fim dessa jornada de trabalho, ou seja, um ciclo muito similar a um ciclo de vida de um empregado humano a gente vai ter com esses colegas digitais. Na primeira reunião, se abordou aqui algumas atividades que seriam interessantes de ser realizadas, entre eles a criação de um observatório para monitorar algumas dessas coisas. Uma sugestão veio da utilização do OBIA, que é um observatório que foi criado na época da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, teve sua missão confirmada aí no PBIA, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, e que já faz uma série de levantamentos sobre o uso de IA no Brasil, já interage com outros laboratórios, outros observatórios no exterior, mas tentar ter uma qualificação primeira do grau de utilização da IA. Como está a utilização da IA nas empresas, quantas dessas empresas já estão usando a IA agêntica, é uma coisa importante para a gente avaliar em que nível de maturidade está no uso de IA. Também acompanhar com os observatórios do exterior os primeiros impactos humanos desse trabalho cooperado aí entre agentes e humanos e tentar ter alguns dados dessa maturidade de RH, um mapeamento aí sociopsicológico e de adoção dessas ferramentas para poder tendo esses dados, elaborar aí benchmarks corporativos e setoriais, ter as diretrizes para poder permitir uma adoção responsável e sustentável e, eventualmente, até subsídios para a formulação de políticas públicas. Então, muito importante a questão do observatório e aqui uma parceria eventual com o OBIA. Vai exigir a criação de novos KPIs. Eu diria que para recursos humanos, especialmente nas duas primeiras áreas, né, aqui a gente tem uma realocação de atividades, como já foi mencionada, e a gente precisa ter métricas que olham o quanto desse trabalho está sendo realocado, que tipo de produtividade a gente está tendo, que impactos isso está trazendo para os funcionários, que é um pouco do que está no segundo bloco aqui, né, esse índice de fadiga de decisão, ou seja, toda essa nova dinâmica de trabalho vai implicar na criação de novos KPIs. Eu diria que para recurso humano, esses dois primeiros são muito importantes, essa redistribuição do trabalho, a realocação do tempo e as medidas dos impactos dessa nova relação de cooperação entre humanos e IA. E um último, não menos importante, que são as questões, as auditorias, né, os riscos e conformidade. Existe uma série de guarda-reios aqui que são necessários para evitar
viés discriminatórios e tudo mais. Então, tem um terceiro elemento, mas eu acredito que para RH os dois primeiros são os principais. Também nessa reunião inicial se falou da criação de um programa de letramento e imagino que esse programa ele seria um programa com fases, tendo na base um tronco comum que serviria para todos os empregados, mas também uma trilha para recursos humanos e trilhas funcionais para todas essas funções que vão estar contratando esses recursos digitais, esses empregados digitais. Então é importante a gente desenvolver esse programa. Como parte do tronco comum, teria esses fundamentos, por exemplo, que explicam como funcionam esses novos agentes de IA, esses empregados digitais, quais são as limitações, não só desses empregados, mas da IA generativa, quais são os riscos, o que é alucinação, e uma coisa que não seja pura e simplesmente fórmulas de prompt, mas que se entenda realmente quais são as grandes oportunidades para o uso dessas ferramentas e desses agentes e que tipo de trabalho eles são mais indicados a absorver. Também é sugerida a criação de módulos aí de julgamento, de avaliação crítica, de ética, de proteção de dados. Então tem uma série de coisas que são inerentes a essa cooperação aí humano-agente. E para RH especificamente, módulos como, por exemplo, uma gestão do tecnoestresse e a proteção psicológica, essa adoção aqui de toques de recolher, que adotam exatamente o que a gente já explicou antes, esse reconhecimento da fadiga gerada por essa simetria de velocidade. Então, o humano precisa de tempo para reflexão, para absorção, e essa implementação de uma nova dinâmica com pausas para interação com a máquina para garantir essa recuperação cognitiva. Então é preciso criar essas trilhas também para capacitar o profissional de RH para essa nova relação aí de empregados digitais e empregados humanos. E eventualmente a criação de trilhas funcionais para os negócios. Eu comentei que não é só para codificação que esses empregados estão sendo contratados, mas também para a parte de suprimentos, para compras, para finanças, para o jurídico, para gestão de contratos. Então, todas essas áreas necessitariam algum tipo de treinamento para essas coisas. Lembrando aqui que a gente não pode deixar a adoção de IA exclusivamente nas mãos de TI ou nas mãos das organizações, das unidades de negócio, ignorando a sobrecarga humana, ignorando o redesenho que essa combinação de trabalho humano com agentes exige dos papéis. Ela não é só uma atualização de infraestrutura, não é apenas uma ferramenta, é uma nova força de trabalho e como força de trabalho é e sempre será a responsabilidade do RH, do Departamento de Recursos Humanos. Muito obrigado aí pela atenção.